loucura no culto, meu amigo. Você sai de casa para ouvir uma pregação, mas você vai ter um paranauê ali. Mas tem mais loucura no meio evangélico. Trenzinho de Jesus no culto. Unção do Usain Bolt. Sim, o Espírito Santo veio sobre ele e ele saiu correndo no meio do culto. É sério, tem isso em muitos cultos por aí. Aviãozinho de Jeová. Enfim, as maiores maluquices são anunciadas como lícitas a partir de uma interpretação incorreta de 2 Coríntios 3:17, que declara: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ora, se você acha que este texto significa liberdade para fazer todo tipo de maluquice no culto, eu quero lhe dizer, você interpretou o texto incorretamente. Curta, comente, se inscreva, porque eu vou explicar para você o sentido correto deste texto. Bora lá para mais um vídeo. Gente, uma vez eu participei de um culto. Meu Deus do céu. Eu acho que eu já contei aqui, mas... Ai, Jesus. O pastor disse que liberou a unção dos 4 seres de Apocalipse, lembra? Leão, o bezerro, enfim, a águia. E aí, meu amigo, uma moça do meu lado começou a imitar uma águia. É brincadeira não. Um rapaz, Jesus, nós fomos comer uma pizza. E ele recebeu a unção do leão tardiamente. E aí eu falei pra ele: fulano, sai aí do carro. E ele tava lá quietinho assim. Eu falei: fulano, e ele... Gente, cada doideira. Vamos lá, a gente já viu muita coisa desse tipo aí, pra pior aí, em muitos e muitos lugares. Unção do riso, né? Eu lembro também de uma vez, num culto, a mulher ficou lá, ela gemendo, e a gente lá, e eu falei: gente, ela não vai pregar. Não, ficou lá gemendo o tempo inteiro e dizendo, o pessoal falando: é unção, é unção. Primeiro, eu quero te desafiar a escrever aqui alguma doideira que você já viu aí no meio gospel. Deixa aqui um comentário, alguma coisa muito doida aí. Deixa aqui, escreva aqui. Mas vamos lá. 2 Coríntios 3:17 diz que onde o Espírito Santo está, há liberdade. Tá, o que isso significa? Qual é o contexto aqui? A gente não pode ler um texto e interpretar de acordo com a maluquice da nossa cabeça, com os desejos do nosso coração. Mas qual é o contexto aqui desta história? Vamos lá, 2 Coríntios 3:17. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, há liberdade. Mas e o contexto? Vamos lá, verso 14. Verso 13. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles, dos israelitas, tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. E aí ele fala: onde o Senhor está, o Espírito do Senhor está, a liberdade. Então, qual é o contexto aqui? Os judeus liam a Bíblia, mas não conseguiam entender. Não conseguiam entender. E o Espírito Santo, quando ele age, ele arranca esse véu. Há uma liberdade. Nós estávamos na escuridão, na ignorância, mas o Espírito Santo nos livra da ignorância e faz com que possamos ver Cristo na Escritura. E lembrando que, aqui o Novo Testamento estava sendo escrito. Então, naquela época, a Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento. Então, aqueles judeus, eles liam a Bíblia e não conseguiam ver, não conseguiam interpretar corretamente. Por exemplo, os próprios intérpretes da lei. Eles liam a lei todos os dias, ela anunciava sobre Jesus Cristo, mas, apesar de ver todos os sinais como anunciados na Escritura, ali em Jesus, eles não conseguiam ver que Jesus era o Messias. Portanto, somente quando o Espírito Santo entra, ele arranca o véu. Lembra, por exemplo, quando Paulo pregava para Lídia, e diz o texto, que o Espírito Santo, Deus, abria o coração de Lídia? É isso. É este texto sendo colocado em prática aqui, de acordo com o que está em 2 Coríntios 3. O Espírito Santo trazendo libertação das trevas, da ignorância. Então, quer ver? Vamos ver, tem um texto bíblico. Paulo, em 1 Coríntios, ele mostra a atuação do Espírito Santo, e ele mostra como que o culto deve ser, não pode ser pautado na balbúrdia, na loucura. Em 1 Coríntios 14, versículo 23, Paulo diz assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então Paulo está preocupado ali com a reputação da igreja, com o testemunho que a igreja está dando. Está todo mundo falando em línguas, é uma bagunça generalizada. Qual que é o propósito disso? Os ímpios vão entrar e vão falar: vocês estão loucos.
E aí, no verso 26, Paulo continua, seja tudo feito para edificação. Está edificando quem isso? Todo mundo está falando no idioma que ninguém entende, então essas pessoas não têm compreensão do que está sendo dito. Você só pode ser edificado ali se você está sendo, o seu entendimento está sendo iluminado. E não está acontecendo isso ali. Então Paulo diz, olha, não faz sentido que seja tudo feito para edificação. Vocês não estão fazendo para edificação. Paulo continua, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete, ou seja, não ao mesmo tempo, não pode ter mais que 3, e não pode ser ao mesmo tempo. Não, olha, Paulo está apagando o Espírito Santo. Você imagina, em muitas igrejas, Paulo ia ser taxado desta maneira. Você está apagando o Espírito Santo, seu incrédulo, filho das trevas. Quem é você para dizer como o Espírito Santo vai agir no culto? Né? Paulo dá ordem, vai ser 1 por vez, e não pode ser mais que 3. Mas o quarto ali estava cheio do Espírito Santo. Seu incrédulo. Quem é você, Paulo? Que coisa, hein? Paulo, aqui ele é boca de Deus. É o Espírito Santo falando por Paulo como o Espírito Santo age. Paulo continua. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Verso 23, Deus não é Deus de confusão. Gente, só aí você já elimina muita coisa que você vê por aí no meio gospel. Você já vai falar, isso aí não é de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Um dia eu fui num culto, numa mega igreja no Brasil, um monte de gente falava em línguas aqui, outros oravam em voz alta ali e o cara pregava. Eu não sabia para quem eu olhava, era uma confusão. Mas Deus não é Deus de confusão. E ai de alguém de falar, peraí gente, você tem que respeitar, o pastor está pregando. Ei, você não pode... Sai daqui, o Espírito Santo está sobre mim. Não está não, porque Deus não é Deus de confusão. Paulo continua, verso 40. Tudo, ele está falando do culto, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Em inúmeros cultos de muitas igrejas deste país, o que realmente não tem ali é ordem ou decência. Vamos lá. Paulo está arrumando a casa, pois estava uma bagunça. Um monte de gente falando em línguas, uma palavra por cima da outra, uma fala que ninguém entendia. Então ele vai consertando. E ele diz, olha, se houver línguas no culto, 2 ou 3, no máximo, 1 por vez. Segundo, tem que ter alguém que interprete. Qual o sentido de falar algo que ninguém entende? Está edificando quem aí? E esta é a palavra que deve nos conduzir. Seja tudo feito para edificação, para o nosso enriquecimento. O que está edificando essa bagunça que ninguém entende? O que edifica? O povo de Deus, o cara dá uma pirueta no culto, sair correndo que nem doido. O que isso edifica? O que isso constrói no povo? Nada. Nada mesmo. O trenzinho de Jesus. Pessoas que não têm controle sobre si. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas dizem que elas não têm controle sobre si, mas é engraçado porque, olha, via de regra, o que o Espírito Santo faz é justamente nos dar controle. Domínio próprio é uma das características do Espírito Santo. Mas já viu uma pessoa possessa? Essa não tem controle mesmo, não lembra de nada. Agora, quando a gente é cheio do Espírito, aí que a gente tem a consciência avivada, tornada lúcida. Então, o que essas coisas edificam? Então, diante disso tudo, o que Paulo está fazendo é o seguinte, gente, vocês estão ficando loucos? Essa bagunça aí, o que os ímpios, que testemunho será para os ímpios? A verdade é o seguinte, muitos querem transformar o Espírito Santo num palhaço, num animador de auditório. Pensam que o culto é um show. O Espírito Santo é o próprio Deus, ele não é uma energia. O Espírito Santo é o próprio Deus vindo sobre nós. Para nos convencer de pecado, para nos capacitar a realizar a obra de Deus, para nos capacitar a produzir frutos de santidade, para fazermos, em essência, fazermos aquilo que nós, por nós mesmos, somos incapazes. Não podemos amar, não podemos pregar da maneira correta, não podemos nem mesmo orar se o Espírito Santo não estiver sobre nós. O Espírito Santo não é uma energia para ficarmos loucos. O Espírito Santo é o próprio Deus, nos revestindo com a sua própria vida, nos guiando. Como Paulo diz várias vezes, o tempo inteiro ele fala, estou em Cristo. Eu estou em Cristo. O que eu faço pela graça. É isso. É pela força de Deus. É pela vida de Deus que nós fazemos. Veja um exemplo disso. Atos 2. Lá eles falaram em línguas, idiomas. Isso é muito claro lá. Assista meu vídeo sobre isso. Idiomas. E diz o texto que as pessoas viram aquilo e uns falaram, isso aí eles estão bêbados. E aí Pedro falou, não, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel. E aí Pedro prega, pegando esse gancho das línguas ali, prega, 3.000 pessoas se convertem. Isso bate lá com 1 Coríntios 14. E é engraçado porque muitos falam que
há 2 tipos de dom de línguas. Essa capacidade sobrenatural para falar idiomas, de Atos 2, e o de 1 Coríntios 14, eles dizem que é outro tipo de dom de línguas. Enfim, não é, assista esse meu vídeo aí. Mas lá, Paulo fala que o dom de línguas é um sinal. E isso bate muito com Atos 2, porque pegando aquele gancho do povo de Deus falando em línguas, Pedro começa a pregar a partir dali, e 3.000 pessoas se convertem. Por quê? Porque Pedro prega e diz, olha, isso aqui que aconteceu é o sinal profetizado lá no Antigo Testamento. E veja que coisa interessante. Então, Deus, ele não tem compromisso com show, com espetáculo, por nada, vazios. As pessoas vão para o culto lá, o São do Riso. O que é isso, gente? Um monte de gente rindo. O povo não vai dizer, esse povo tá louco? Veja bem, Jesus cura e ele fala para vários curados que foram curados por ele para não contarem para ninguém. Por quê? Os milagres eram um sinal para confirmar a palavra e o ministério de Jesus. Mas ele não queria que o ministério fosse pautado por isso, para não atrair apenas interesseiros. Então, veja que coisa, tudo que Deus faz é com um propósito, tudo que Deus faz, e não com o objetivo de dar show. Jesus, até os milagres operados por Jesus, que eram milagres de fato, Jesus não fazia para dar show, ele fazia por um propósito. Então, o Espírito Santo, ele veio sobre Sansão para lhe dar força física, que o levou a libertar o seu povo. O Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles foram fortalecidos a pregar o Evangelho. Jesus Cristo havia sido crucificado. Os discípulos estavam sendo perseguidos e foram chamados pelas autoridades da época. Eles ameaçaram os discípulos. Pense nesse contexto. Acabaram de matar o nosso líder. O que não vão fazer conosco? Estão nos ameaçando agora. Eles precisavam de uma intervenção sobrenatural para não afrouxarem diante de tamanha perseguição. O Espírito Santo veio sobre eles. E eles oraram, diz o texto, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo e eles oraram assim, Senhor, dá-nos coragem e intrepidez para pregar a Tua palavra. O Espírito Santo veio sobre Lídia, abrindo seu entendimento para que ela pudesse compreender a palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele é aquele que gera alegria, porque o reino de Deus, as coisas do Espírito, não é comida, bebida, mas alegria. Alegria, poder do Espírito Santo para realizarmos a obra de Deus. Como diz Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é alegria, amor. Na plenitude, na presença de Deus, há plenitude de alegria. Isso é a obra do Espírito Santo. Te livrando da ansiedade, dos temores. Isso sim é a obra de Deus nas nossas vidas. E não essas coisas que servem mais para animar auditório e para trazer mau testemunho aos de fora. Mas, o que você acha? Deixe seu comentário aqui, escreva alguma maluquice que você já viu aí. Deus abençoe, até o próximo vídeo.